Capítulo 1947. Colocando a isca. Parte 1. De fato. Douglas assentiu. Não conheço as técnicas de Minadion, mas tudo o que ela criou na torre possui uma assinatura energética única. E o mesmo acontece com os artefatos que são forjados com o auxílio de uma peça de seu conjunto. Estou aqui há séculos e posso dizer que o Boca chegou a Verendi há cerca de 20 anos. Ou até aquele momento o ladrão conseguiu passar despercebido. Se o que dizem sobre a Boca for verdade, talvez as mãos funcionem da mesma maneira. Solus disse através do link mental. Felizmente, até agora ela estava muito ocupada aprendendo como usá-los para forjar e vender qualquer coisa. Temos que avisá-la ou ela poderá ter problemas com o conselho de Garland. Estou mais preocupado conosco mesmos, Lit respondeu. Douglas acabou de dizer que a torre também deixa uma assinatura energética específica. Eu criei e vendi várias peças, então é apenas uma questão de tempo até que alguém perceba que eu estou com a torre. Eu não me preocuparia com isso, Soros disse. Verificamos 3 vezes cada uma de nossas peças e nunca notamos nada de estranho. Acho que quando mamãe me fundiu com a torre, aquela assinatura de energia foi substituída pela minha. Depois que você se uniu a mim, ele mudou novamente para o seu. Mesmo que ainda haja alguma marca em suas criações, ela traz sua marca, não a da torre original. Faz sentido, Lit ponderou. O conselho examinou várias das minhas armaduras, mas nunca notou nada. Estamos seguros, mas Faluel pode não estar. Vamos nos preocupar com isso mais tarde. Agora temos assuntos mais urgentes em mãos. Ela respondeu antes de se virar para Douglas. Já que todos vocês conheceram minha mãe, o que o Boca faz exatamente? Solus perguntou, percebendo quão pouco ela sabia sobre seu próprio legado. Eu não tenho ideia. O grifo encolheu os ombros. Nunca estive em Garland. Teseu deu outra pincelada na pintura. Eu também não sei. Bitra disse. Minadion desenvolveu a maioria das propriedades da torre e das peças do conjunto depois que você nasceu, Solus. Só ouvi alguns rumores sobre a Boca ser capaz de melhorar o lançamento de feitiços de seu usuário. Deve permitir que até mesmo pessoas com núcleo azul lancem corpo, para lidar com muitos feitiços ao mesmo tempo, como a torre fez, e, de acordo com algumas vozes, até mesmo ser capaz de conjurar chamas de origem para purificar metais. O que? A sala inteira entrou em alvoroço. Isso não faz nenhum sentido. Douglas disse. Um artefato tão poderoso teria desencadeado uma guerra entre os despertos, se não mesmo com a linhagem do dragão e da fênix. Eles não ficariam de braços cruzados enquanto perdem monopólio sobre as chamas de origem. No entanto, nada aconteceu. Zoret compartilhou as mesmas dúvidas. Se não fosse por um de nossos associados reconhecer a assinatura energética da Boca, nunca saberíamos que ele havia se mudado para Verendi. Como você planeja obter informações sobre o artefato? Lit perguntou, ardendo de ganância. Duvido que quem o possui nos dê uma audiência se pedirmos educadamente. Você está errado, irmãozinho. Zoret disse com um sorriso malicioso no rosto. Isso é exatamente o que vai acontecer. O grupo se separou assim que Teseu terminou sua pintura. Já era quase hora do jantar e Lit teve que voltar para casa. Zoret e Bitra também partiram, dando a Douglas a oportunidade de relaxar e ter a primeira boa noite de sono desde que resgatou Teseu. Não havia confiança entre eles, então as abominações não tinham interesse em compartilhar seus planos, assim como o grifo queria voltar com força total antes de lidar com um inimigo potencial de poder incalculável. Na manhã seguinte, todos estavam curiosos para saber qual seria o próximo passo de Zoret. Para surpresa de todos, ela e Bitra voltaram à sua aparência original, atraindo muitos olhares admirados. Bitra e Solus causaram tanto espanto que muitas pessoas engoliram insetos, engasgando-se com eles. Lit ficou tão divertido com o show que até assumiu a forma de Tiamat algumas vezes enquanto caminhavam em direção à praça principal da cidade de Maraca, mas ninguém percebeu. Os cabelos dourados de Solus e os olhos dourados de Bitra chamaram a atenção até das crianças que apontaram para eles, perguntando aos pais se a grande-mãe finalmente havia retornado para eles. O que exatamente estamos procurando aqui?
Lid perguntou. A surpresa foi desaparecendo rapidamente e a multidão daqueles que seguiam as deusas estrangeiras aumentava a cada segundo. As pessoas ainda mantinham distância, mas logo o grupo teria sido cercado. Problemas, irmãozinho. E estamos prestes a encontrá-los. Zoret respondeu com um sorriso cruel. Sinto muito, mas você me perdeu. Lid percebeu como até as crianças que brincavam nas ruas olhavam para eles com olhos cheios de hostilidade e curiosidade. Zoret declarou abertamente aos espantados guardas nos portões da cidade que eles eram imigrantes ilegais. Além disso, todos no grupo agora usavam equipamentos mágicos que os identificavam como magos ou guerreiros poderosos. Como criminosos, porém, estavam completamente à mercê das autoridades, que tinham o direito de prendê-los e interrogá-los por todos os meios que considerassem apropriados para extorquir informações de espiões estrangeiros. Ele ouviu muitos dos presentes discutindo de onde veio aquele grupo estranho e qual poderia ser seu objetivo. O povo de Maraca já os teria linchado se não fosse pelo medo de enfrentar a ponta pontiaguda das armas mágicas. Isso porque você está muito acostumado a esconder sua força, recorrendo a subterfúgios e enganos para conseguir o que deseja sem ter problemas com o reino. Zoret respondeu. Não me entenda mal, você fez o melhor que pôde. Você está sozinho e precisa se preocupar com seus entes queridos. Mesmo com todo o seu poder, você não pode protegê-los o tempo todo. Nós, em vez disso, somos abominações. Aqueles que amamos podem se proteger e cada um de nós tem o poder para nivelar montanhas. Não nos importamos com as autoridades, seus exércitos ou seus magos. Se você se tornar um de nós, desfrutará de um nível de liberdade como nunca teve antes. Ninguém ousará tocá-lo simplesmente porque as consequências seriam terrível. E o conselho? Solos perguntou. Eles não intervirão se você cometer um massacre? Podemos ser poderosos, mas eles também são. Além disso, eles nos superam em número de 1000 para 1. Por favor. Bitra respondeu com zombaria quando o grupo parou no meio da praça. Eles nunca se importaram com vidas humanas, caso contrário teriam feito algo para parar as guerras que assolam Verendi todos os anos. Mesmo que o fizessem, o conselho nunca comprometeria todas as suas forças por uma meira cidade. Na pior das hipóteses, eles enviariam alguém para verificar a situação antes de agir. Pare aí. Uma voz severa e profunda fez com que a multidão se afastasse e deixasse passar um pequeno pelotão de 30 soldados. Eles usavam armaduras encantadas e 10 deles usavam vestes douradas que os identificavam como magos de elite. Segundo a guarda municipal, você não tem documentos e confessou ter cruzado ilegalmente a fronteira. O capitão da guarda, um homem robusto com mais de 1,8 metros de altura, disse. Capítulo 1948. Colocando a isca, parte 2. Você tem que ser mais específico. Zoret respondeu como uma risada zombeteira que fez os homens cerrarem as armas com mais força e causou arrepios na espinha de Lid. Nós cruzamos todas as fronteiras do deserto até aqui para um observador casual. O tom dela parecia brincalhão, mas ele a conhecia o suficiente para perceber a ameaça oculta e sentir o poder crescendo dentro dela. Obrigado, senhora. Isso é mais que suficiente para mim. Os detalhes são assunto para o policial, não para mim. Ao seu sinal, os soldados cercaram o grupo e os magos começaram a cantar. Se você resistir à prisão, seremos forçados a detê-lo. É do seu interesse cooperar com a investigação e responder às nossas perguntas. O capitão não era estúpido. Alguém declarar seus crimes aos guardas da cidade já era estranho, mas não ter medo enquanto estava cercado era ameaçador. Ou eles são loucos ou são mais perigosos do que sua aparência deixa transparecer, ele pensou. Tenho uma contraproposta, capitão. Os olhos de Zoret brilharam com mana negra que fez a temperatura cair vários graus. Você e seus cães voltem para o seu dono com o rabo entre as pernas e digam que eu exijo uma audiência com o conselho. O conselho municipal não se reúne por capricho de um criminoso. Retire-se imediatamente ou enfrente as consequências. O capitão fingiu negociar, mas deu aos magos o sinal para atacar e matar.
Explicar ao prefeito por que ele teve que matar em vez de capturar um grupo de magos teria sido ruim, mas ainda assim seria melhor do que estar morto. Uma rajada de feitiço de nível 4 disparou dos magos para os criminosos em um arco multicolorido de energia elementar. 10 feitiços de nível 5 teriam destruído todo o quarteirão da cidade e os estrangeiros escolheram a parte alta da cidade como destino. Se algo acontecesse com as luxuosas vilas, os magos perderiam seus empregos e provavelmente suas vidas. Consequentemente, eles conjuraram apenas feitiços que podiam controlar com precisão cirúrgica e eficiência mortal. Zoret respondeu, liberando uma onda de choque de mana negra que cancelou os feitiços e jogou toda a multidão no chão. Não estou falando sobre o conselho municipal, seu idiota. Quero falar com o conselho desperto. Uma aura preta e branca explodiu de seu corpo, afastando os guardas e cidadãos de Maraca enquanto ela se transformava em sua forma real. O medo do dragão que ela emitiu se espalhou como fogo, infectando até mesmo aqueles que ainda estavam dentro de suas casas, alheios à comoção externa. Sua aura cresceu junto com seu corpo, inundando a praça e infiltrando-se dentro dos conjuntos protetores das mansões. Agora que sua abominação, Troll e força vital humana estavam a um passo de se fundirem completamente, a forma do dragão das sombras de Zoret tinha mais de 35 metros de altura. Ela estava coberta por escamas negras tão grandes e grossas quanto o escudo de uma torre que mudava de sólida para etérea sem parar, como se estivesse entrando e saindo da realidade. Apesar do sol brilhante brilhando sobre seu corpo enorme, Zoret parecia uma sombra viva que a luz poderia fazer tremer, mas não afugentar. Pelo contrário, o negro do seu corpo tornou-se mais profundo à medida que sugava a luz do sol e o calor. Volte para seus mestres, homenzinho. Seu focinho gigante desceu, parando a milímetros da figura deitada do capitão da guarda da cidade. Vai, diga a eles que se eu não conseguir o que quero, concederei a magia do dragão às pessoas normais e seus segredos não valerão nada. Agora que ela estava tão perto, Lid percebeu que Zoret ainda estava preso em 4 olhos e todos eles brilhavam como uma estranha luz amarela em vez do branco habitual das abominações. Qualquer que seja a fonte da luz amarela, isso não é energia elementar, ele pensou. Eu me pergunto se os olhos dela e os meus são tão diferentes porque a evolução de sua força vital humana é atrofiada pela fusão fracassada de suas diferentes energias, ou se Zoret simplesmente tomou outro caminho evolutivo. Acho que a resposta é ambas, Solos respondeu. Mesmo quando você ainda era um virgulingo e tinha 3 forças vitais, você já tinha 7 olhos e eles brilhavam com luz amarela também. Eles mudaram de cor apenas quando você alcançou o domínio sobre os elementos e seu corpo pôde suportar seu poder. No caso de Zoret, 4 olhos é tudo o que ela terá e seu potencial ainda está inexplorado. Alguma ideia de quais possam ser os poderes dela? Lid perguntou enquanto compartilhava com Solos a análise dos olhos de Minadion. Nenhuma, ela interiormente balançou a cabeça. Os olhos podem escanear todas as formas de energia, mas não fornecem nenhuma explicação. Se a evolução dela estiver incompleta como você diz, nossa única chance de entender a diferença entre vocês dois é vê-la dando tudo de si. O que é improvável, Lid respondeu com um suspiro telepático. A menos que enfrentemos um guardião, não há muito que possa encurralar alguém tão poderoso quanto Bitra. Ela quase atingiu a altura de um dragão de núcleo branco, Solos apontou. Pelo que vimos de Varen, Eldritches tem um poder e durabilidade equivalentes aos despertos de núcleo branco, graças ao seu corpo energético. Ainda assim, eles não têm massa e dependem do caos para causar dano. Zoret, em vez disso, agora tem seus poderes de Eldritch e uma destreza física superior a um dragão violeta brilhante. Sua análise é um eufemismo. Enquanto falavam através da ligação mental, a aura de Shenagrosh começou a girar, alcançando o céu. Enormes nuvens negras se reuniram, tornando o dia tão negro quanto a noite. Rajadas de vento fortes fizeram as pessoas correr pelas ruas, esvaziando a praça. Fui claro, homenzinho. A voz de Zoret era um grunhido baixo, mas ecoou por todo o quarteirão da cidade e além. O
O capitão assentiu, incapaz de falar ou desviar os olhos do olhar hipnótico do dragão das sombras. Encarar a morte nos olhos era assustador, mas também havia beleza nisso. O capitão se perguntou como seria exercer tal poder e esperava que quem quer que fossem aqueles despertos, eles não aparecessem. Ele queria ser o primeiro da fila a receber o presente da magia do dragão. Bom. Então diga aos seus soldados e ao seu mestre para ficarem longe de nós. Minha esposa não gosta quando eu mato pessoas por motivos mesquinhos, então se você me forçar a fazer uma marca no sorriso dela, eu poderia muito bem transformar esta cidade inteira em uma cratera. Sua palavra final foi acompanhada por um rugido que fez o chão tremer. Até mesmo as casas protegidas tremeram e os lustres no teto balançaram descontroladamente enquanto pequenos objetos caíam dos móveis e quebravam. Uma explosão violeta de chamas de origem irrompeu de sua boca e se moveu em direção ao céu, parecendo uma enorme cobra. Assim que explodiu, afastou as nuvens negras e a luz do sol retornou. No entanto, o seu calor não era reconfortante, pois os cidadãos de Maraca estavam cobertos de suor frio. Mesmo aqueles que estavam longe demais para ouvir as palavras de Zoret ou serem afetados por sua aura de dragão testemunharam seu poder. Algo na praça principal escureceu o céu e depois o limpou com fogo. A religião também não existia em Verendim, mas muitos caíram de joelhos e oraram à Grande Mãe para que poupasse suas vidas. Continua no próximo vídeo.